Tá gravando? Fala, galera, vamos nessa, vamos lá para nossa atividade de hoje. Pessoal, atenção, tá? Galera do oitavo do nono ano, atividades, vocês precisam enviar, ok? Não enviou, zero, tá? Até deixei anotado aqui, ó, para vocês verem. Não enviou, zero, beleza? Então, atividade, não deixem de enviar. Tranquilo? Show de bola? Vamos para nossa atividade de hoje, pessoal. Seguinte, hoje eu vou fazer um resumão parte 1 para a nossa prova. Por que eu vou fazer esse resumão? Porque está se aproximando aí, já vou colocar os conteúdos lá que vocês devem estudar. E é tudo que a gente veio trabalhando até agora, mas eu vou resumir de uma forma rápida aqui, que se você assistir direitinho, você acerta as 6 questões que tem na prova de Educação Física, beleza? São 6 questões. Esse ano aumentou, né? Acho que a gente tinha 2 ou era 3 ano passado. Passou para 6 questões. Tranquilão? Vamos nessa? Então vamos nessa. Bom, primeiro tema que a gente trabalhou. Lembrando que, mais uma vez, pessoal que não entregou a atividade, entrega. Porque 40 pontos só de atividade, se você ficar devendo, vai dar ruim para você. Com certeza você vai passar o trimestre no vermelho. E aí, imagina, você passar o trimestre no vermelho por causa de tarefa? Ah, não, pelo amor de Deus, né, pessoal? Então, vamos nessa. Deixa eu só abrir aqui. Pronto, vamos lá, vamos lá. Bom, o primeiro tema que eu quero recapitular aqui com vocês, que a gente trabalhou, que vai ser utilizado, vai ser objeto de questão em prova, é a esgrima, tá ok? Características básicas aqui, tá? Alguns pontos básicos que eu quero falar com vocês sobre a esgrima. O primeiro que foi uma primeira atividade física, assim, com registro, tá bom? Na história. Por que isso? Porque é uma atividade muito antiga mesmo, batalhas e duelos com espadas, né, com os cavaleiros, com reis, então era ainda no período antes de Cristo, então tem muito tempo que existe essa atividade física e é considerada um dos registros aí de primeira atividade física que tem registro histórico, beleza? Um ponto, assim, da esgrima, pessoal, que eu queria que vocês também se atentassem é o seguinte, uma questão histórica, a atividade sempre foi muito elitizada, era praticada por cavaleiros, praticada por reis, príncipes, então era uma atividade muito elitizada e não mudou, né? Você vê no mundo de hoje que também é uma atividade muito elitizada, né? A galera, você não encontra aí esgrima em qualquer região, tá? É sempre uma região onde o pessoal tem maior poder aquisitivo, onde o pessoal tem maior condição financeira, porque também é um esporte caro, mas assim, você vê que ficou essa coisa cultural, né? Desde o início lá atrás até os tempos atuais, ainda continua uma atividade elitizada, né? Tem pouco acesso aí em várias escolas com atividade de esgrima por conta disso, né? Você vê que essa questão cultural, ela continuou essa questão cultural, ela continuou, beleza? Então, esses dois pontos aí vocês precisam ter em mente, tá? Foi uma das primeiras atividades físicas a ser registrada e por ser uma atividade que era praticada por pessoas elitizadas no passado, essa carga, né, essa herança veio para os tempos atuais e ainda assim aqui continua sendo praticada por pessoas com bastante poder aquisitivo, tá beleza? Show de bola? Bom, galera, falando de instrumentos, né, do implemento ali, que é o objeto que o atleta utiliza para poder participar de um duelo de esgrima. São 3, o sabre, o florete e a espada. São esses 3 instrumentos, né, que a gente chama de implemento, que os atletas utilizam, são essas 3 categorias que eles utilizam para poder duelar com o seu adversário ali num combate, tá beleza? Show de bola? Outra coisa importante que vocês precisam saber também, pessoal, é com relação à roupa. Vocês viram ali que a roupa do lutador, né, do atleta de esgrima, do cavaleiro, ela é uma roupa toda branca e onde ela tem vários sensores, porque no toque ali da espada, no toque do florete ou do sabre, aquele sensor ele emite um comunicado pro computador e brilha uma luz marcando assim o ponto, o atleta que conseguir atingir o seu colega ali na roupa. O capacete é um outro instrumento também, que ele é muito importante e tem uma diferença, né, de qualquer outras modalidades. O capacete vocês conseguem enxergar que ele é uniforme, na frente você não tem espaço para nada, você não enxerga os olhos, você não enxerga a boca. Por quê? Porque aquilo ali é tudo fechado mesmo com a estrutura de ferro. Pra quê? De metal, né? Eu acho que é bem leve. Pra quê? Pra que no combate não venha ali acertar o olho, a boca, né? Você tem ali uma proteção maior para os atletas, beleza? Então esses pontos que vocês precisam entender. Agora falando de capacidade física de um atleta de esgrima, bom pessoal, é o seguinte, 2 pontos que vocês já perceberam que eles precisam ter. Primeiro, ele precisa ser muito veloz, ele precisa ser muito rápido mesmo. Por quê? Porque os combates, eles exigem que você tenha ali o seu ataque, o seu golpe de maneira bem veloz para que o outro combatente, né, para que o outro atleta ele não consiga perceber o momento que você vai efetuar o seu golpe, beleza? Então você tem que ter um alto nível de velocidade, você precisa ser muito veloz, treinar muito isso, essa capacidade física. E outra peculiaridade também é que é um jogo muito estratégico. É um jogo de xadrez, a gente pode considerar assim a esgrima, ok? Porque você estuda muito os movimentos do seu adversário para aí você conseguir ver a forma como você vai enfrentar aquele adversário, a forma como você vai lutar contra aquele adversário. Então, são 2 pontos muito importantes. A estratégia, e aí a gente já vem para um lado cognitivo da modalidade, você trabalha demais a sua região neural, cognitiva, porque você tem que visualizar muitos golpes antes deles acontecerem, você tem que pensar além, tá? E isso dentro da esgrima é uma coisa bastante comum, tá? Entre os atletas. Além da velocidade que você precisa ali para você ter para você conseguir
os golpes, tá bom? Então esses são os pontos importantes aí da esgrima, tá beleza? Lembrando que hoje a gente tem a modalidade nas Olimpíadas e também na Paralimpíadas, eu vou falar um pouco mais à frente, a gente tem nos dois torneios aí, tá? Nos dois eventos. Trazendo um outro tema agora, nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos, tá bom? E o que eu quero que vocês entendam sobre os Jogos Olímpicos é o seguinte, é o surgimento, vocês viram em um documentário que eu passei na Grécia, na Grécia Antiga, beleza? Era uma atividade para enaltecer ali a questão do corpo, né, demonstrar suas capacidades físicas, os gregos eles achavam assim, e aí começou-se a ter eventos e disputas que utilizavam ali as capacidades físicas básicas, como a corrida, o salto, o pulo, e aí de lá para cá tivemos uma evolução gigantesca dentro dos Jogos Olímpicos. E hoje é o que é aí, beleza? Mais um ponto importante que eu queria que vocês frisassem aí foi na questão da inserção do público feminino nos Jogos Olímpicos. Vocês imaginavam que é o seguinte: naquela época, os homens praticavam atividade física e eles não permitiam que as mulheres praticassem, tá? Eles deixavam elas à margem, tá bom, da atividade física. Por quê? Porque eles acreditavam que as mulheres não tinham capacidade física para fazer a atividade, para executar as modalidades das Olimpíadas. Então eles não permitiam que as mulheres participassem. E ao longo do tempo veio a evolução aí, as mulheres brigando cada vez mais e a sociedade evoluindo. Viram a necessidade delas participarem sim. E aí colocou para participar somente com duas modalidades, né? A história registra que as primeiras modalidades femininas nas Olimpíadas foram o golfe e foi o tênis, beleza? Foram essas duas modalidades aí iniciais, golfe e o tênis, que as mulheres conseguiram o direito para praticar nas Olimpíadas, tá bom? E aí ao longo do tempo teve uma evolução de todas essas modalidades. Hoje é uma coisa assim um pouco mais equilibrada, mas se você parar para dar uma analisada, você vai encontrar que a delegação masculina ela é sempre superior ao número da delegação feminina, beleza? Então é uma coisa que a gente precisa ter atenção, porque precisa mudar, certo? Precisa ser uma situação onde tenha iguais oportunidades, né, e reconhecimento para ambos os gêneros, tá bom? Mulher e homem, ok? E é o seguinte, uma coisa engraçada, né? Liberaram o golfe e o tênis porque acreditavam que eram duas modalidades que não teriam contato, eram duas modalidades que não exigiriam muito delas e assim elas iam poder participar. Então começou o movimento das mulheres dentro dos Jogos Olímpicos com o golfe e com o tênis, beleza? E começou com o golfe com tênis porque eles achavam que as mulheres não se machucariam ou que não exigiriam muito do corpo delas, né? O golfe ali é uma modalidade que quase você não utiliza um esforço físico tão grande, não tem contato com outros atletas, então eles acreditavam que isso ia ser a melhor situação para a mulher, tá? Desse contexto geral dos Jogos Olímpicos, vocês já fizeram uma atividade e o que eu queria que vocês pontuassem, né? O que eu queria pontuar com vocês é essa parte com relação ao público feminino. Tranquilão? Tamo junto? Fechou esse negócio aqui, porque eu não tinha passado essa parte para vocês, né? Com relação à mulher. Então, para vocês saberem que a inserção da mulher dentro dos Jogos Olímpicos, ela foi longa, ela demorou. E só dos anos 2000 aqui, tá? 2000 para cá é que a gente teve um boom de modalidades femininas nas Olimpíadas. Até 2000 era menos modalidade e tinha pouco o público feminino, e as duas primeiras modalidades que elas conseguiram participar foi o golfe e o tênis, porque acreditavam que elas teriam ali a condição de praticar essas duas modalidades que não exigiriam tanto delas, beleza? Era assim que eles pensavam. Outro tema importante pra gente trabalhar são os Jogos Paraolímpicos, ou Jogos Paralímpicos, beleza? Que acontecem ali logo na sequência dos Jogos Olímpicos, ok? Gente, os Jogos Paraolímpicos, ele teve o seu surgimento. Na verdade, o primeiro registro é muito antigo, em 1948, ali, findando a Segunda Guerra Mundial. E por que rolou os Jogos, o início lá, o evento aconteceu lá, né? As primeiras competições. O médico, observei que desde aquela época, muito tempo atrás já, ciência e o esporte, a educação física, elas andavam unidas, tá bom? O médico, muito brilhante da época, ele estava cuidando de combatentes que chegavam da guerra, né? E esses combatentes, geralmente, eles chegavam com algum tipo de sequela. Alguns, né? Porque eles iriam para uma guerra, óbvio. Então, às vezes eles voltavam sem um membro, às vezes eles voltavam sem a visão, sem a audição, eles voltavam com algum problema psicológico, eles voltavam com... Muitos voltavam com algum membro que teve que amputar por conta de ferimentos graves que acontecem nessas guerras. Óbvio, é uma guerra, ali tem bomba, tiro e tudo mais. E eles conseguiam se salvar, mas chegavam pro médico com muitas sequelas. E às vezes acabavam perdendo o movimento das pernas, enfim. O médico, brilhantemente, ele utilizou o esporte como forma de reabilitação dessas pessoas. Então ele pensou assim, ele arrumou uma forma de pegar o esporte e colocar para esses combatentes, para que eles conseguissem se reabilitar. E por que ele pensou isso? Porque o militar, ele tinha essa questão de sempre avançar um nível, o militar sempre teve essa questão de romper desafios, ele é movido a desafios. As pessoas que são dessa área militar, eles são movidos a desafio, a um pensamento promotor. E aí, na atividade física, no esporte precisamente, ele encontrou o quê? Uma forma de colocar um desafio novo para aquelas pessoas e assim, para eles se reabilitarem, tá bom? Então ali começou os primeiros eventos pequenos com
os primeiros eventos pequenos com pessoas portadoras de alguma necessidade especial, que acabou ficando sem a perna, né? E entre os combatentes. Foi ali então o primeiro registro de eventos com pessoas portadoras de necessidades especiais no esporte, tá bom? E aí ao longo do tempo, isso aí foi melhorando, né? Isso aí foi crescendo. E em Roma, na Itália, Roma sediou os Jogos Olímpicos, tá bom? Eu não lembro a data, salvo engano, é 1960. Isso mesmo, 1960. Roma sediou os Jogos Olímpicos lá. E aí, ele também acabou recepcionando o evento que eles queriam fazer para pessoas portadoras de necessidades especiais. E aí, ali ficou o registro histórico de que foi o primeiro Jogos, foi a primeira Paralimpíada, porque aconteceu logo no final do evento das Olimpíadas, aconteceu esse evento lá em Roma, na Itália. Contou com 400 atletas, tá, de mais de 23 países diferentes, e eram pessoas portadores de necessidades especiais, e ali ficou o primeiro registro das Paralimpíadas, tá bom, pessoal? Então, são pontos importantes que vocês precisam saber com relação à história dos Jogos Paralímpicos, tá ok? Porque é objeto também de questões da nossa prova. Mas é uma curiosidade legal, é bom você também saber, depois se você quiser dar uma pesquisada a mais, você pode, beleza? Mas esses são os marcos históricos, quando a gente fala de marcos históricos, o surgimento ele aconteceu por conta dessa reabilitação, tá bom? Dos combatentes de guerra, e aí o médico utilizou o esporte como uma forma para eles se reabilitarem. Logo na sequência, em 1960, teve os Jogos Olímpicos em Roma, e em Roma também eles recepcionaram ali a galera para o evento que eles fizeram ali, e aí ficou como registro do primeiro evento paralímpico. E aí vocês vão ver as modalidades. Olha só. Interessante as modalidades que são contempladas nos Jogos Paralímpicos. Tem modalidades aqui, isso aqui vocês vão ficar surpresos, se liga aí. Primeiro é atletismo, acho que esse aí todo mundo já sabia, né? Tem pessoas que têm comprometimento nas pernas, que precisam utilizar uma prótese, e tem outras que utilizam uma cadeira especial, tá? Que são velocistas, beleza? Então atletismo tem badminton em cadeira de roda, tem basquetebol em cadeira de roda, tem a bocha, que é uma modalidade incrível para pessoas que têm deficiência, algum comprometimento mental, beleza? Tem a canoagem, tem o ciclismo, tem equitação, tá? Aquela do cavalo, tem também para pessoas com deficiência física, esgrima em cadeira de rodas, tem futebol de 5, goalball, halterofilismo, tem aquele levantamento de peso, tem o judô, tem a natação, tem o remo, tem o rugby, velho, rugby em cadeira de rodas, tem também taekwondo, tênis em cadeira de roda, e aqui fica o meu aplauso aqui para todos os atletas paralímpicos que jogam tênis, porque é muito difícil já jogar em pé, que dirá sentado numa cadeira de roda. Tem o tênis de mesa também, tem o tiro com arco, a triatlo e o tiro e o voleibol, o vôlei sentado. São essas modalidades aí que são contempladas nos Jogos Paralímpicos, beleza, pessoal? Então assim, bom, de uma visão geral, vocês entenderam um pouco desse surgimento da história, como eu expliquei. Vocês entenderam também esse momento das modalidades que tem, o motivo pelo qual surgiu, como que surgiu também a modalidade paralímpica, onde foi sediada o primeiro evento de Jogos Paralímpicos, que foi em Roma, beleza? Naquele ano ali ficou registrado, porque ela recepcionou atletas com portadores de necessidades especiais para a competição, e ali ficou o registro da primeira Paralimpíadas, que aconteceu no mesmo país sediaria, né? No mesmo país que sediaria naquela época os Jogos passada, tá beleza? Que é um tema relacionado ao corpo humano. E eu queria que vocês entendessem rapidinho a diferenciação entre musculatura estriada e musculatura lisa. Queria também que vocês entendessem um pouquinho o processo de adaptação e evolução da sua musculatura, para você ficar ciente, tá bom? Então vou dar só aqui algumas explicações que eu acho que às vezes não ficou tão clara para as pessoas, beleza? Pessoal, quando eu diferenciei músculo estriado de músculo liso, os músculos estriados eles são responsáveis, ele é considerado músculo esquelético, e ele é responsável, um dos principais objetivos pela locomoção, tá bom? O músculo estriado ele faz isso por conta que ele tem a capacidade de contração. Disse a vocês também que existe um músculo estriado do qual você não tem controle, que é o coração. Ele já todo o controle para ele parte do sistema nervoso central. Até quando você está dormindo, seu sistema nervoso central está trabalhando para que seu coração continue bombeando sangue. Então é tudo no piloto automático aqui. Você não tem controle sobre isso. Daí uma coisa importantíssima: como o seu coração ele depende muito do controle que o sistema nervoso central traz para ele, a prática de atividade física ela é importantíssima para você manter um equilíbrio, tá bom? Principalmente indivíduos que acabam contraindo pressão alta, é importantíssimo para você ter um equilíbrio com relação aos batimentos, com relação à pressão arterial, tá bom? Que é medida através da pressão que a gente tem ali no coração, tá beleza? Então esse é um músculo estriado do qual a gente não tem controle. E nos músculos estriados, por causa da contração, eu fiz uma pergunta no questionário que era o seguinte: por que o seu músculo ele cresce, ele aumenta de tamanho? Então olhando aí do tio, né, o pessoal fala que isso aqui é só silicone, né? Mas não, eu treino, gente, eu treino. Então, por que o seu músculo ele aumenta, ele ganha um volume, né? Então, algumas pessoas colocaram a relação da actina e da miosina, mas não é isso. A relação da actina e da miosina é para contração. Então, ela desliza uma sobre a outra e aí acontece a contração da fibra muscular. Quando desliza a actina e miosina, acontece a contração da fibra muscular. O crescimento, ele se dá o aumento de volume da capacidade do músculo, ele acontece de que forma? Nosso corpo ele é altamente adaptável, beleza? Ele se adapta a diversas situações, a diversas circunstâncias. Então, faça um teste, experimente. Pega uma carga
que você consiga segurar no braço, moderada. E aí você está fazendo ali os exercícios. Tente fazer 10 a 12 repetições. Você vai ver que nas últimas repetições vai ficando um pouco mais pesado, seu braço ele vai sentir, aí você descansa um pouquinho e repita esse processo 2, 3 vezes, tá? De pegar ali um peso e fazer assim. Você vai sentir que nas outras vezes também seu músculo ele vai sentir uma dor, assim, normal, dentro do aceitável. E o que é isso? Você está lesionando aquela musculatura. Você está ali estimulando ela. Você está mostrando para ela que ela está sendo recrutada. E quando você faz isso, acontecem umas lesões. E aí, no momento, umas microlesões, no momento de recuperação, quando você não está ali na atividade, é que o músculo ele se recupera, mas nesse processo de recuperação, o que ele faz? Ele, opa, a pessoa aqui, ela tá treinando, ela tá recrutando. 3 vezes na semana ela tá recrutando esse músculo aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai recuperar e vai dar um pouquinho mais de ganho, vai dar um pouquinho mais de força, vai aumentar o volume, pra gente não sentir essa dor, pra ela não sentir essa dor, pra ela começar a conseguir puxar ali aquele peso e ter facilidade. Por isso também que existe a periodização quando você entra num treino, né, numa academia, onde existem mudanças de treino. Por quê? Porque o seu corpo ele se adapta àquele estímulo e a gente precisa trocar o estímulo, entendeu? Então o seu músculo ele ganha volume por quê? Por que o seu músculo ganha volume? Acabei de explicar. Simplesmente porque você executa movimentos onde você lesiona ele, então tem microlesões, e no processo de recuperação dessas microlesões, ele aumenta a sua capacidade, aumenta o seu volume também, beleza? Então, o seu corpo ele funciona dessa seguinte forma, quando a gente fala de aumento de massa, tá bom? E aí tá ligado também a outros processos, principalmente a dieta. Se você tem uma baixa ingesta de proteína, seja a proteína que você comer, mas se você tem uma baixa ingesta de proteína, a musculatura ela tende a ter ela fica um pouco prejudicada nessa questão de construção, porque a proteína é um dos elementos principais que ajudam na construção e na recuperação da musculatura e de massa magra, né? De músculo. Então a proteína ajuda demais na construção e no aumento do volume de massa magra. E se você tem um déficit nesse ponto, nesse macronutriente, então aí talvez você tenha dificuldades em ter um ganho de massa necessário para o seu corpo, tá bom? Show de bola? Então é por isso, pessoal. É por isso que o seu músculo ele aumenta. E aí, segmentos musculares, eu acho que assim, em ciências vocês já estudaram bastante, mas cabe nós aqui também dar uma breve passada. Segmentos estriados superiores, nós temos trapézio, bíceps, tríceps, antebraço, né, musculatura que são chamadas de extensores e flexores dos dedos. Nós temos o deltoide, o ombro, né, todas essas musculaturas, o tórax, né, a musculatura do peito, a do abdômen, essas musculaturas são musculaturas estriadas dos membros superiores. Nos membros inferiores temos ali glúteo, o quadríceps, posterior de coxa, a região da panturrilha ali, tá bom? E extensores e flexores também. Do pé, tá bom? Então, mais ou menos esses segmentos que nós temos. Todos esses são estriados, são músculos esqueléticos, são músculos que efetuam contração. Então, se você quer saber se o músculo é estriado, pensa, velho, ele contrai? Então, beleza, ele é estriado porque ele contrai. Lembrando que o único que você não tem controle é qual? O coração, tá bom? Pessoal, morreu aqui esse assunto, agora vamos falar sobre jogos eletrônicos, beleza? Então na tela aí, jogos eletrônicos. Olha só, pessoal, nós trabalhamos também um pouquinho sobre os jogos eletrônicos e a sua necessidade dentro também das práticas corporais, das práticas de atividade física. Nós trabalhamos isso aqui, beleza? Por que nós trabalhamos? Porque atualmente a gente está tendo um avanço muito grande com relação a jogos eletrônicos, beleza? Então hoje tem um caminhão de jogos aí que as pessoas elas utilizam e nós temos que trazer isso para o nosso cenário, que é o cenário de capacidades físicas de promoção de saúde, beleza? Bom, primeiro, existem jogos de realidade virtual que estimulam a pessoa sempre a estar em movimento, isso é muito bom, beleza? Existem outros jogos que reproduzem a imagem da pessoa em movimento na tela da televisão, que é o famoso Kinect aí do Xbox, né? O PlayStation tem o Playmove, eu acho, salvo engano. Então, são instrumentos que a indústria criou porque a indústria também estava ficando com a imagem ruim por deixar somente as pessoas sentadas o tempo inteiro nos seus jogos. Então, a chegada desses materiais aí, dessas possibilidades, deu um up na indústria, beleza? Só que também tem jogos que a gente joga somente sentado, né? Às vezes alguns jogos de tiro, de estratégia, né? Alguns jogos onde os jogos de RPG, a gente fica ali sentado e jogando, né? E o que isso pode trazer de benefício para nós? Nós discutimos um pouco sobre isso. Por exemplo, coordenação motora fina. Se você está sentado jogando aqui com joystick ou no telefone, a velocidade que você utiliza para trocar algum movimento ali rápido, às vezes para fugir de alguma situação ali no jogo, tudo mais, isso é coordenação motora fina. Por quê? Porque você está trabalhando aqui os seus dedos, tá bom? Então parte do sistema nervoso central, o comando, e você consegue executar aqui com muita velocidade. Você está treinando ali a sua coordenação motora fina. Coordenação essa é utilizada em várias áreas. Por exemplo, cirurgiões, eles têm uma excelente coordenação motora fina, porque eles têm que ali às vezes fazer uma incisão, né? Às vezes eles têm que fazer algum tipo de cirurgia que tenha que ter um pouquinho mais de cuidado ali em determinada área, como ele vai usar ali a pinça, aquela coisa toda. Então, o cirurgião ele tem uma excelente coordenação motora fina, que é trabalhada através dos jogos também. Não tô falando que é a única forma de trabalhar a coordenação motora fina, tá? Que fique claro, mas é uma boa forma de trabalhar a coordenação motora fina por meio
dos jogos que você precisa utilizar teclado aqui, né? Que você precisa utilizar o joystick, tá bom? Bom, outra coisa importante que os jogos podem trazer pra gente, dependendo do seu nível, né? E tempo que você fica jogando, é concentração, velocidade no raciocínio e tomada de decisão. Por quê? Pessoal, qualquer jogo que você for jogar, você tem que ter estratégia, concentração, você precisa saber tomar decisões na hora certa. Seja o jogo que for, seja um jogo de esporte, por exemplo, futebol, seja um jogo de passar fases, todos eles exigem de você concentração, exigem de você isso, exigem de você um raciocínio rápido, exigem de você também uma velocidade em tomada de decisões para que você consiga executar ali o que você está desejando, né? O que você está objetivando dentro do jogo. Se for de futebol, fazer o gol, né? Se for de passar fase, enfim, tem que passar algum tipo de cenário, de obstáculo lá que é difícil. E tudo isso é um processo também que você está trabalhando o seu intelecto, tá bom? O seu lado cognitivo, e isso é muito bom. Quando a gente pega isso e utiliza na nossa vida, tende a ter vários ganhos aí, tá? Beleza, pessoal? Então, gente, bom, foi longo, né? Muitas coisas para ser trabalhada, mas é uma revisão mesmo mais longa. E agora tem um questionário aí, vai responder ele. Qualquer dúvida, eu estou online, vamos nessa, tamo junto.